Quando eu era criança, tinha um programa de rádio que tinha um jargão. Dizia, para que deixar para amanhã o que se pode fazer hoje? Mas a verdade é que a maior parte de nós pensa, para que eu vou fazer hoje se eu posso fazer amanhã? Eu sou a Débora e você está no Multiplica. Vamos falar sobre procrastinação? Procrastinação. Ô palavrão difícil, hein? O que significa procrastinar? Em geral, deixar para depois algo que tu precisa fazer e algo que vai te prejudicar. Então, por exemplo, pode ser o teu TCC, pode ser uma prova, pode ser um trabalho que tu precisa fazer, ou se tu não é mais estudante, mas precisa fazer aquele relatório, enfim, teus sonhos, projetos, coisas grandes em geral que a gente procrastina. Ninguém procrastina necessariamente escovar os dentes, por exemplo. Até pode, mas não necessariamente vai procrastinar tanto tempo assim. Em geral, a gente procrastina as coisas grandes e importantes para nossa vida. E aí, gente, eu quero dar a primeira dica, por que tu procrastina? É uma reflexão importante e entender isso, a causa da tua procrastinação, vai ajudar tu a vencer e pensar talvez em etapas, em como tu pode trabalhar isso dentro de ti. Então, por exemplo, eu sou uma procrastinadora, tenho tentado vencer isso ao longo dos anos, mas eu sou muito procrastinadora. Mas durante o meu mestrado eu foi o ápice da minha procrastinação. E na época eu podia colocar muitas outras justificativas para isso, mas a verdade é que eu procrastinei, deixei para depois, coloquei outras coisas na frente e me prejudiquei bastante. Não preciso dizer eu mais tarde defendi, é óbvio, hoje eu sou mestre, sou doutora também, mas eu durante muito tempo sofri com isso, isso me trouxe angústia, me fez muito mal. A procrastinação, ela faz isso com a gente. E aí, gente, é pensar por que tu procrastina. Pode ser que tu procrastine por insegurança, pode ser que tu procrastine por perfeccionismo, talvez tu procrastine porque tu não sabe bem como tu vai trabalhar com aquilo, é um trabalho muito grande e tu vai deixando para depois, como se o depois nunca fosse chegar, e o depois chega. Chega o final do ano, chega o final do mês, chega o final do semestre, tudo isso vai chegar. Então a primeira coisa que eu vou te dizer é, pense por que tu procrastina. É por insegurança? É por excesso de perfeccionismo? Por que tu procrastina? Entendendo isso, fica muito mais claro, muito mais fácil estabelecer métodos para mudar isso. Então, vamos supor que tu procrastine por muita insegurança e aí tu lembra de lavar louça, qualquer coisa, lavar o cachorro, ver uma série do Netflix, sempre tem uma nova maravilhosa. Entendendo isso, tu consegue trabalhar um pouco mais fácil isso dentro de ti, tá bom? Outra questão, gente, o que eu percebo, aí não é uma coisa muito que me caracteriza, mas é um certo perfeccionismo que eu percebo nas pessoas que procrastinam. Esses tempos eu estava conversando com um amigo meu, e aí eu estava conversando com ele trabalha na área da saúde, por que ele não usava mais as redes sociais? E ele me disse que estava esperando um post perfeito para ser o primeiro. Nisso no Instagram. A questão é que a gente às vezes tem uma ideia de que existem pessoas iluminadas, ou mesmo que a gente pode ser iluminado, e de repente vai vir uma ideia brilhante que vai mudar tudo, como se a vida fosse uma Olimpíadas. E nessa Olimpíada, aquele que saltasse mais alto vai ganhar a medalha. Em geral, a gente não está na Olimpíada. Em geral, a gente está no cotidiano e a gente precisa fazer tarefas que são necessárias. E nessas tarefas, a gente precisa de um pouco de disciplina e de repetição. E aí eu digo para vocês, a excelência, em geral, ela vem da repetição de novo, de novo e de novo. Quem melhor pronuncia inglês é quem mais treinou o inglês. Às vezes a pessoa até viajou, ouviu muito, ou treina muito. Ou mesmo eu já vi gente que aprendeu inglês, por exemplo, jogando videogame. Mas ela treinou muito de qualquer forma. Quem melhor faz uma coisa que executa muitas vezes. Essa ideia que vai vir uma luz brilhante na nossa cabeça, em geral, ela não se efetiva. Em geral, a excelência ela vem da repetição, porque conforme a gente vai fazendo a mesma coisa sempre,
A gente vai prestando atenção, vendo o que pode ser melhorado e vai trabalhando. Então tira um pouco da tua cabeça a ideia da perfeição, que a perfeição vai vir no primeiro momento. Em geral, não é isso que acontece. Em geral, a gente precisa trabalhar bastante para alcançar essa perfeição, se é que ela existe, ou pelo menos a excelência. A excelência vem da repetição, vem da gente fazer muitas vezes a mesma coisa e muitas vezes caminhar nesta direção. A gente tende a melhorar conforme o tempo for passando e tende a fazer coisas melhores. Uma boa confeiteira é quem fez o bolo muitas vezes. Não uma pessoa que vai fazer o bolo a primeira vez, às vezes pode ser um passe de sorte, mas não quer dizer que ela vai ser uma boa confeiteira. A boa confeiteira, em geral, faz muitos bolos. E assim é qualquer coisa. A gente precisa, muitas vezes, de treinamento para atingir aquela perfeição, aquela excelência que a gente deseja. A terceira dica é: não dê tempo para pensar muito sobre o que tu precisa fazer. Vamos supor que tu precise ir 3 vezes na semana na academia para ter uma boa saúde. E muitas vezes, quando a gente está começando um novo hábito, que pode ser qualquer coisa, como estudar várias horas por dia, como pode ser melhorar a tua performance em alguma coisa, ter mais concentração, a gente vai lembrar de milhares de coisas para fazer. Aquela vez, naquele momento, o cachorro parece mais sujo, a casa parece mais mal arrumada, eu lembro de arrumar meu quarto, eu lembro de lavar a louça, eu lembro que eu posso fazer uma comida, lembro muitas coisas. Mas não se dê esse trabalho. Conte 1, 2, 3 e comece a fazer. Vai ser muito mais tranquilo, muito melhor, tu não dá esse espaço para muita reflexão para o teu cérebro. Simplesmente levanta e vai. É o que eu faço em relação à academia para mim. Hoje eu gosto um pouco mais de fazer, mas uma época era um sacrifício para mim fazer academia. E o que eu faço? Eu não penso, eu vou. Não pensar faz parte da disciplina. E aí quando eu vejo tá sendo prazeroso estar lá, alcançar os meus objetivos. Qual é o teu objetivo? Para isso, estabeleça critérios e pense como eu posso fazer. Não necessariamente precisa ser perfeito. Sair da inércia, que é uma das leis de Newton lá, talvez seja o mais difícil. Sair do momento que a gente está pausado. Depois que caminha, pegar velocidade, pegar força, vai ser muito mais tranquilo. A questão muitas vezes é começar. Comece hoje, tá bom? Se esse vídeo fez sentido para ti, eu peço que tu te inscreva no canal, que deixe o seu like, também sugestões de novos vídeos. Beijos e até a próxima!